Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Curioso Aí. Preparem-se para mais um vídeo insano aqui no canal. Você já ouviu falar de coisas tão bizarras que parecem impossíveis? Pois se preparem, porque no vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça no bizarro e mostrar 7 fatos que vão explodir a sua mente. Fique até o final porque o último é tão inacreditável que parece coisa de outro mundo. E aí, você tem medo de cobra? E se eu te disser que existe um lugar onde elas são as verdadeiras donas do pedaço? Estou falando da Ilha da Queimada Grande, aqui no Brasil, um lugar tão sinistro que é considerado uma das áreas mais perigosas do planeta. A jararaca ilhoa, uma espécie altamente venenosa, é a rainha desse império de escamas. Com um veneno capaz de causar necrose e hemorragia, essas cobras transformaram a ilha em seu território exclusivo. Para proteger os desavisados, o governo brasileiro proibiu completamente o acesso à ilha, só com autorização especial para fins de pesquisa. Então, se você estava pensando em passar as férias em um lugar exótico, risque a Ilha da Queimada Grande da sua lista. Você já ouviu aquela expressão "está chovendo canivete"? Pois é, prepare-se para redefinir o seu conceito de chuva, porque o que vou te contar agora é inacreditável. Acredite ou não, já foi registrado que animais, sim, animais, caíram do céu. Peixes, rãs, sapos e até cobras já protagonizaram essas chuvas bizarras. Tornados ou tempestades muito fortes, especialmente aquelas que se formam sobre a água, podem sugar esses animais para cima, como se fossem aspiradores de pó gigantes. Esses animais são carregados por quilômetros dentro das nuvens, e quando a tempestade perde força, adivinhem só? Eles desabam sobre nossas cabeças em uma chuva pra lá de inusitada. Em Honduras, por exemplo, a chuva de peixes é um fenômeno relativamente comum e até faz parte do folclore local. E se eu te disser que existe um lago na África que transforma qualquer criatura em pedra? Parece coisa de filme de terror, né? O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lugares mais mortais e fascinantes do planeta. Suas águas alcalinas, com pH altíssimo, são capazes de calcificar animais que ousam se aventurar por ali. A paisagem ao redor do lago é surreal, parecendo um cenário de filme pós-apocalíptico. Aves petrificadas, morcegos calcificados. É como se o tempo tivesse parado e transformado tudo em estátuas. O processo de calcificação é tão poderoso que preserva os animais com detalhes impressionantes. O Lago Natron recebe água de fontes termais ricas em minerais, além de ter uma alta taxa de evaporação. Com a evaporação, a concentração de sais e minerais aumenta absurdamente, tornando a água extremamente alcalina e mortal para a maioria das formas de vida. É como se a natureza tivesse criado uma armadilha mortal e bela ao mesmo tempo. O Lago Natron é um lembrete de que a beleza pode ser fatal e que a natureza guarda segredos assustadores. Você já imaginou encontrar um rio dentro do oceano? Parece loucura, né? Mas a natureza é cheia de surpresas, e essa é de explodir a cabeça. No fundo do mar, onde a luz do sol não penetra e a pressão é esmagadora, existem rios e lagos com características completamente diferentes da água ao redor. É como se fossem mundos dentro de outro mundo. Esses rios e lagos submarinos se formam devido a um fenômeno chamado haloclina, que ocorre quando a água salgada do mar se encontra com água ainda mais salgada, proveniente de nascentes subterrâneas, ou de depósitos de sal no fundo do oceano. A diferença de densidade entre as águas cria uma fronteira visível, como se fosse um rio correndo dentro do mar. É uma visão surreal. Imagine a cena. Você está mergulhando nas profundezas escuras do oceano, quando de repente se depara com um rio fluindo no fundo do mar. Esses rios submarinos abrigam ecossistemas únicos, com criaturas marinhas adaptadas a condições extremas de salinidade e escuridão. É como se a vida encontrasse um jeito de florescer nos lugares mais improváveis. Os cientistas ainda estão desvendando os mistérios desses rios e lagos submarinos. Mas uma coisa é certa: o fundo do mar é muito mais do que um deserto escuro e sem vida. É um lugar cheio de maravilhas e surpresas inimagináveis. E se eu te disser que em 1983,
O mundo esteve a um botão de distância de uma guerra nuclear. E o mais assustador, tudo por causa de um erro de sistema. No auge da Guerra Fria, a paranoia e a desconfiança entre Estados Unidos e União Soviética estavam no limite. Qualquer passo em falso poderia ser o estopim para uma catástrofe global. E foi nesse clima tenso que Stanislav Petrov, um oficial soviético, se viu diante de uma decisão impossível. Em plena madrugada, o sistema de alerta da União Soviética detectou o lançamento de 5 mísseis balísticos intercontinentais americanos em direção ao território soviético. O protocolo era claro: Petrov deveria informar seus superiores imediatamente, o que provavelmente levaria a um contra-ataque nuclear em grande escala. Imagine a pressão, o destino do mundo estava nas mãos daquele homem. Mas, por um momento, Petrov hesitou. Algo lhe dizia que aquela informação não fazia sentido. Seria um ataque surpresa? Os americanos arriscariam tudo assim, sem mais nem menos? Confiando em sua intuição e em sua análise da situação, Petrov decidiu não reportar o suposto ataque. Ele acreditava que o sistema estava errado. E ele estava certo. Minutos depois, descobriu-se que o sistema de alerta havia sofrido uma falha técnica. Os mísseis americanos nunca existiram. A decisão de Petrov, um ato de coragem e lucidez em um momento de extrema tensão, evitou uma guerra nuclear que poderia ter dizimado a humanidade. Stanislav Petrov, o homem que salvou o mundo sem disparar um único tiro, morreu em 2017 sem o devido reconhecimento por seu ato heróico. Mas sua história é um lembrete de que a paz é frágil e que a razão deve sempre prevalecer sobre o medo e a paranoia. No coração da República Dominicana, existe um lago que parece ter saído de um conto de terror, o Lago de Fogo. Imagine um lago com águas fervendo intensamente, emitindo vapores densos e um cheiro forte de enxofre. Parece cena de filme, né? Mas esse lugar é real e guarda um mistério que intriga cientistas até hoje. O Lago de Fogo está localizado em uma região vulcânica adormecida, o que explicaria a atividade geotérmica. Mas o que deixa os cientistas de cabelo em pé é que não há nenhuma evidência de atividade vulcânica recente na área. É como se o lago estivesse fervendo sem motivo aparente. A temperatura da água no centro do lago pode chegar a 90 graus Celsius, quente o suficiente para causar queimaduras graves. As pessoas se arriscam a chegar perto da água fervente? Por mais bizarro que pareça, sim. Moradores locais usam as águas ferventes do lago para cozinhar alimentos. É como se a natureza tivesse fornecido uma panela gigante e sempre quente. Mas o Lago de Fogo não é só mistério e perigo. A beleza da paisagem ao redor, com suas cores vibrantes e formações rochosas inusitadas, atrai turistas do mundo todo. E se eu te dissesse que existe uma floresta na Polônia, onde as árvores parecem ter sido moldadas por uma força mágica? A Floresta Torta, localizada no oeste da Polônia, é um daqueles lugares que parecem ter saído de um conto de fadas. Imagine um bosque com cerca de 400 pinheiros, todos com uma curvatura de 90 graus na base do tronco. As árvores crescem com essa curvatura bizarra e depois voltam a crescer para cima, criando um cenário surreal e misterioso. É como se uma força invisível tivesse moldado cada árvore com suas próprias mãos. O mais intrigante é que ninguém sabe ao certo o que causou essa anomalia. É um mistério que intriga cientistas, botânicos e curiosos há décadas. Alguns acreditam que as árvores foram deformadas por uma tempestade de neve intensa quando ainda eram jovens. Outros especulam que a curvatura foi causada pela ação humana, talvez para a produção de móveis curvos. Mas nenhuma dessas teorias explica completamente o mistério da Floresta Torta. Afinal, por que apenas essas árvores teriam sido afetadas? E por que a curvatura é tão uniforme? A Floresta Torta é um enigma da natureza que nos lembra que ainda há muito para descobrirmos sobre o mundo ao nosso redor. É um lugar mágico e misterioso que nos convida a questionar tudo o que sabemos sobre a vida e sobre as forças que moldam o nosso planeta. E aí, pessoal, qual desses fatos bizarros te deixou de queixo caído? Conta pra gente nos comentários qual deles você achou mais insano. E não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pelo mundo do bizarro. Valeu por assistir e até a próxima!